tem uma coisa que é certa, é que esse instante no Brasil hoje, para que cheguemos nesse ponto, foram necessárias várias causas diferentes. Não há uma única causa. E certamente o Bolsonaro também não é causa disso. Ele é um sintoma desse problema. Para que ele chegue ao poder, muitas coisas aconteceram antes. Ele surfou essa onda. É como se houvesse uma casa e de repente um dia essa casa desaba. E quando você vai analisar o que aconteceu, tem o abandono, teve cupins, infiltração e vários outros problemas que de repente a casa vai e despenca. Então, nas raízes desse problema, você tem diferentes agentes, diferentes processos políticos, históricos, que nos trazem até agora. E se a gente for pensar em uma pessoa específica que contribuiu para isso, possivelmente não é o mais importante, mas é um elemento considerável para isso, foi o Olavo de Carvalho. Ele andava desaparecido, fazia muito tempo que a gente não via o Olavo aí nas manchetes, na imprensa, falando suas besteiras. Mas essa semana ele retornou. Ele retornou bastante enfurecido, bastante exaltado, atacando o Bolsonaro e ameaçando destruir o governo do Bolsonaro. E esse é o Bolsonaro, o que ele fez para me defender? Bosta nenhuma! Esse pessoal não consegue derrubar o seu governo, eu derrubo. Continue inativo, continue covarde, eu derrubo essa merda desse seu governo. No fundo, o que ele queria, e todos nós descobrimos isso na sequência, era dinheiro. Ele estava enrolado em processos judiciais, com uma dívida de quase 3 milhões de reais de um processo que ele perdeu para o Caetano Veloso, agora ele está desesperado. E aparentemente a grana secou. Então ele vai lá e intima o Bolsonaro, intima o Luciano Hang, o dono da Van, para que comece a fluir de novo o dinheiro para os bolsos do Olavo de Carvalho. Esse seu Avan vem aqui e diz, vou ajudar, você vai comprar aviãozinho e se vestir de Zé Carioca, porque você é um palhaço. É isso que você é. Mas quem é o Olavo de Carvalho? Eu quero voltar aqui um pouco e pensarmos, na trajetória dele, como ele chega a se tornar o guru do bolsonarismo, como é que ele chega a influenciar nesse governo do Bolsonaro. Inicialmente, o Olavo de Carvalho, isso nos anos 80, era um líder de seita, basicamente isso. Professor de astrologia, líder de seitas esotéricas, pertencente a uma tarica islâmica. Não tinha nenhuma relação com política. O trabalho dele na época era com esoterismo. Dos anos 90 em diante, há uma guinada na carreira dele. Então ele passa de ser um líder esotérico, de um líder de seita esotérica, e passa a se tornar um líder de seita política, dando cursos online, publicando livros sobre política, artigos em jornais, em redes sociais. Ele começou a criar uma reputação de crítico ao governo, e posteriormente de crítico ao governo petista. O fato é que pouquíssimos davam importância a que o Olavo dizia, porque em grande parte o material que ele propaga, aquilo que ele divulga por aí, é um compilado, é uma reunião de teorias conspiratórias que ele importa dos Estados Unidos. Muito do que ele diz, por exemplo, surge inicialmente, ou surgia, no canal Infowars do Alex Jones, que é um famoso teórico da conspiração norte-americano. Por exemplo, um vídeo que viralizou na internet é quando o Olavo de Carvalho propaga a bobagem, a mentira de que a Pepsi utilizava células de fetos abortados nos seus refrigerantes. Você veja, a Pepsi Cola está usando células de fetos abortados como adoçante nos refrigerantes. Então tá aí, toma Pepsi Cola, você é mais do que um homem sanduíche. Você é um abortista terceirizado. Ele vai lá, propaga isso, e quando isso é exposto posteriormente, e muita gente expôs, demonstrou como era falso o que ele dizia, ele e seus defensores, seus alunos, se defendem dizendo que era uma figura de linguagem, era uma hipérbole, que ele não disse aquilo de fato, que era só uma provocação, que ele jogou uma ideia no ar. E esse não é o único problema. Por exemplo, ano passado, em 2018, o Olavo flertou com terraplanistas. Ele dizia que as únicas pessoas inteligentes no Brasil eram os terraplanistas, aqueles que propõem o modelo Terra plana. Como ele passa de uma figura obscura, risível, uma piada em círculos filosóficos, para alguém que influencia o governo Bolsonaro, é um mecanismo que se dá de 2013 em diante. Quando há os protestos por impeachment da Dilma e depois, com a remoção da ex-presidente, o Olavo de Carvalho é alçado ao status de guru intelectual do conservadorismo no Brasil. E isso já era consequência, já era resultado de uma legião de alunos formados
nas aulas virtuais do Olavo. Então você já tinha personalidades que estavam na imprensa, que estavam nas redes sociais e que haviam ocupado esse espaço. Hoje, por exemplo, você vai encontrar muitos influenciadores, muitos canais progressistas no YouTube, porque foi uma resposta a esse movimento já iniciado de 2014, 2015 em diante. Durante um bom momento, se você entrasse aqui e procurasse temas políticos no YouTube, basicamente o que você encontraria seriam canais de discípulos do Olavo de Carvalho. Personalidades reacionárias, negacionistas históricas da ciência, pessoas que propagavam valores altamente questionáveis e em alguns casos até perigosos. E a vasta maioria deles vinha na esteira, de fato, dos livros e das aulas do Olavo de Carvalho, incluindo o próprio MBL também, que posteriormente se descolou do olavismo. Mas essas ideias, que em grande parte são bastante preconceituosas, reproduzindo certos preconceitos históricos ou teorias bastante questionáveis dentro da política ou da filosofia, essas ideias tiveram um grande apelo popular, porque apresentavam um modelo alternativo ao governo petista e capitalizava nessa onda reacionária que foi surgindo como consequência disso. É como se houvesse se formado uma tempestade perfeita. Diferentes agentes, entre eles o Olavo de Carvalho, em diferentes frentes, foram aos poucos mudando o eixo, mudando a perspectiva de um governo com viés progressista, de tolerância, de respeito a minorias étnicas, religiosas, de minorias sexuais, para um cenário no qual uma profunda hierarquia social era restabelecida, quando você tinha muito claro quem estava no topo e quem estava na base, que é um modelo apresentado pelo Olavo de Carvalho e pelos discípulos dele. É um modelo no qual cada um ocupe o seu espaço, cada um esteja no seu quadrado e quem manda, quem está no topo, quem é a elite cultural e intelectual, seja muito bem delimitada, preferencialmente com os alunos do Olavo, que se veem como os guardiões da cultura judaico-cristã ocidental. Pode parecer piada falar essa frase aqui, mas é o que eles pensam. Eles pensam que eles estão defendendo toda uma tradição, toda uma linhagem de pensamento que remonta, em grande parte, à Idade Média, de valores cristãos, e que eles são os templários, os cruzados, os paladinos do cristianismo. E essa influência que essas pessoas obtiveram nas redes sociais contribuiu, em parte, para renovar, para alterar bastante a dinâmica do parlamento no Brasil, tanto na Câmara quanto no Senado. Muitos deputados olavistas foram eleitos e também a própria estrutura do poder do governo Bolsonaro. Você tem diferentes alas no governo Bolsonaro. Você tem, por um lado, a ala militar, que cada vez ocupa mais espaço, e para muita gente isso é bastante preocupante, mas você também tem uma ala que é profundamente ideológica e olavista em essência, e de pessoas próximas ao Bolsonaro. Embora eu tenha minhas dúvidas se o Olavo de Carvalho influencia diretamente o Bolsonaro, tem algum tipo de canal direto de comunicação com ele, eu acho que não tem, mas certamente olavistas estão muito próximos à esfera de poder. Por exemplo, um deles, Felipe G. Martins, que era assessor para assuntos internacionais do PSL e que agora foi promovido essa semana. Foi promovido e está mais próximo do Bolsonaro do que nunca. Outro, Ernesto Araújo, o chanceler, ministro de Relações Exteriores, um profundo olavista e que tem utilizado os princípios, as ideias, as teorias conspiratórias do Olavo de Carvalho dentro do Itamaraty e também nas políticas externas do Brasil com o mundo. Essas constantes crises diplomáticas que a gente observa, por exemplo, com a França, como a gente viu ano passado, com a China agora, com países do Oriente Médio, quando o Bolsonaro, tentando reproduzir o Trump, sugeriu que pudesse mudar a embaixada do Brasil de Tel Aviv para Jerusalém, e outras crises diplomáticas com a Argentina, com o Mercosul, com a América Latina, tudo isso passa por uma agenda olavista. Inclusive, atualmente, na Fundação Alexandre de Gusmão, que dá cursos para diplomatas, você tem pensadores, entre aspas, aqui, mas você tem discípulos de Olavo de Carvalho dando aula para essas pessoas, ensinando teoria conspiratória para diplomatas. Hoje, acontecendo isso à nossa vista. Outro discípulo do Olavo é o Abraham Weintraub, que está com a corda no pescoço agora, prestes a ser demitido do MEC, não porque ele é olavista, não porque ele é delirante em suas ideias, em sua guerra contra comunistas, mas sim porque vazou aquele vídeo da reunião interministerial. Ou seja, vem a público o absurdo da reunião, insultos, ameaça a ministros do Supremo de prender ministros, e isso sim põe a carreira do Weintraub em risco, e não suas ideias. E não aquilo que ele reproduz do Olavo de Carvalho. Não os ataques constantes que eles fazem a jornalistas, a figuras públicas, ao embaixador da China. Ou seja, o problema não é que eles pensem isso, que eles propaguem isso, mas é que quando chega num ponto que é insustentável, algum tipo de crise que eles
gerem e que já não dá mais para mantê-los no cargo. E é claro que não são apenas esses, não. Você tem em outros escalões diferentes tipos de olavistas. Pessoas que estão, através do seu cargo agora no governo, influenciando em políticas públicas para a cultura, para a educação, para a política externa. Porque a destruição da imagem do Brasil fora está intimamente vinculada com esses delírios agora, com essa sandice, com essas ideias mirabolantes, conspiratórias, de enfrentamento, de destruição da oposição política. E isso está, em sua essência, diretamente vinculado ao Olavo de Carvalho. Que ele retorne agora aos holofotes é preocupante, porque a gente pensava que ele já houvesse sido neutralizado. Porque a imprensa deu muita atenção ao Olavo de Carvalho, expôs as contradições do pensamento dele, analisaram a obra do Olavo, mostraram os absurdos daquilo que ele dizia. E para muita gente, a crença é que ele houvesse sumido, se silenciado. Mas ele retorna agora. E retorna cobrando uma dívida. Ele quer que o governo Bolsonaro e os empresários bolsonaristas paguem aquilo que ele deve. O vídeo que o Olavo publicou essa semana foi uma chantagem que ele fez. Ele chantageou o governo Bolsonaro. E o governo Bolsonaro se intimidou diante da chantagem. Muitos empresários bolsonaristas tiraram o corpo fora, disseram: eu não vou pagar nada para o seu Olavo de Carvalho. Tô fora. Não vou pagar nada para esse astrólogo. Mas alguns vão pagar sim. Vão pagar para ver. E ele vai continuar influenciando esse governo enquanto o Bolsonaro estiver lá. E o mais importante é que o Olavo sabe que esse governo Bolsonaro é o único governo imaginável que daria atenção para ele. Nenhum outro presidente, nenhum outro político minimamente razoável prestaria atenção nas bobagens que ele diz. Mas levando em consideração que o Eduardo Bolsonaro, filho do Bolsonaro, que também é bastante influente em como o Bolsonaro opera, também é olavista, aí fica difícil esperar uma mudança de rumo. Eu quero saber de vocês, se vocês acompanharam essa semana aqui o desenrolar dessa briga entre Olavo de Carvalho e Bolsonaro, que foi mais um espetáculo, foi mais um showzinho, né? Foi mais uma pressão pública para que, olha só, cadê o dinheiro? Me mostra o dinheiro aí. E como vocês observam esse impacto das ideias olavistas, do Olavo de Carvalho, dos seguidores do Olavo, dos discípulos do Olavo dentro desse governo e no modo como o Bolsonaro governa? Porque certamente tem um impacto. Mas eu quero saber o que vocês pensam aí, o que vocês observam, o que vocês assistiram essa semana sobre isso, e se a gente pode esperar que, em breve, esse rumo seja revertido de algum modo. E como? Deixa aqui no seu comentário, deixa o joinha, assine o canal da Carta Capital e a gente se vê por aí. Abraços e até mais. Tchau!